Existe um momento na vida em que a mente começa a falar mais alto do que deveria. Ela empurra pensamentos para dentro de você sem pedir permissão. Ela cria cenários que não aconteceram e desperta medos que você nunca escolheu sentir. Quando isso acontece, a sensação é de estar vivo, mas preso do lado de dentro. E se você está assistindo a este vídeo agora, é porque reconhece essa prisão silenciosa. Sabe como é lutar contra pensamentos que chegam como ondas um após o outro, sem dar espaço para respirar. A verdade é que ninguém nos ensinou a lidar com a própria mente. Aprendemos a trabalhar, produzir, correr atrás de metas e enfrentar a vida lá fora. Mas ninguém nos preparou para lidar com a tempestade que acontece aqui dentro. E o mais impressionante é que a força capaz de acalmar essa tempestade sempre esteve disponível. Era usada por homens que governaram impérios, que enfrentaram guerras, perdas e incertezas muito maiores do que as nossas. Eles descobriram que o controle da vida começa no controle da mente e não no controle das circunstâncias. O que quero te mostrar hoje não é um truque mental, não é uma técnica passageira, não é uma frase motivacional para durar 10 minutos. Quero mostrar a você o princípio que sustentou homens como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto. Um princípio simples, direto e brutalmente libertador. Um princípio que abre a porta para que você volte a respirar sem a mente tentando te empurrar para um abismo de preocupações. Se você entender isso hoje, a sua relação com o mundo muda. A forma como você reage muda. A maneira como você se vê muda. A pergunta que fica é: por quanto tempo você vai permitir que sua mente conduza sua vida sem sua autorização? Porque o caos que você sente não vem da vida. Vem do diálogo interno que você nunca foi ensinado a dominar. E é exatamente por isso que o estoicismo continua relevante. Essa filosofia atravessou séculos porque resolve aquilo que todos enfrentamos, em qualquer época, em qualquer cultura. A batalha silenciosa que começa no pensamento e termina na emoção. Hoje você vai aprender a assumir o comando novamente. Vai entender por que você sofre pelo que imagina e não pelo que realmente existe. Vai perceber que a mente pode ser treinada para se tornar sua aliada e não sua adversária. Tudo começa com um único princípio. Ele é simples o bastante para ser compreendido em poucos minutos, mas profundo o suficiente para transformar sua vida inteira quando colocado em prática. Se você quiser recuperar aquilo que acredita ter perdido, que é o domínio sobre o que sente e o que pensa, fique comigo até o final. Cada parte deste vídeo foi construída para desbloquear algo dentro de você. E quando isso acontecer, nada externo terá poder suficiente para te derrubar novamente. A jornada começa agora. Respire, preste atenção e permita que esta reflexão encontre o lugar certo dentro de você. Porque é aqui que você começa a recuperar o controle da sua mente. A tempestade invisível. Existe um momento em que a mente começa a criar tempestades que não aparecem para mais ninguém, mas que deixam você exausto por dentro. Essas tempestades não fazem barulho, não derrubam árvores e não aparecem no céu. Acontecem em silêncio, na parte mais íntima do seu pensamento. Uma palavra mal interpretada, uma situação inesperada, uma preocupação pequena demais para explicar, mas grande o bastante para tirar a sua paz. É nesse território invisível que o caos ganha força, porque ninguém vê, ninguém pergunta e ninguém percebe o quanto isso pesa. A mente, quando perde o ritmo, transforma qualquer detalhe em ameaça. Ela cria histórias que parecem reais, amplia emoções, acelera o corpo e rouba a sua clareza. De repente o mundo lá fora continua igual, mas dentro de você tudo está desalinhado. É como se uma simples faísca se tornasse um incêndio que consome seu foco, sua energia e sua tranquilidade. E a parte mais dolorosa é que você tenta explicar, mas ninguém entende. Porque a batalha não acontece no que é visível, ela acontece no que é sentido. Os antigos, como Marco Aurélio, entendiam isso melhor do que ninguém. Eles sabiam que a mente, quando não é guiada, cria tempestades que jamais deveriam existir,
e por isso aprenderam a vigiar os próprios pensamentos como quem vigia um reino. Não é sobre controlar tudo, mas sobre impedir que o caos interno decida como você vive. Quando você ignora essa tempestade, ela cresce. Quando você tenta enfrentá-la sem entender sua origem, ela te desgasta. Quando você assume que ela faz parte da sua identidade, ela te vence. O que vamos construir a partir de agora é uma nova forma de olhar para essa tempestade. Não como um inimigo, mas como um sinal. Quando a mente perde o equilíbrio, ela está pedindo direção. Ela está pedindo ordem, ela está pedindo consciência. E antes que você possa recuperar o comando, precisa reconhecer quando a tempestade está se formando. É nesse reconhecimento que tudo começa, porque você só pode dominar aquilo que consegue enxergar. E ao compreender a natureza dessa tempestade invisível, você vai descobrir que existe um ponto específico onde ela nasce. O curador esquecido. Dentro de você. Existe dentro de cada pessoa uma força silenciosa que observa tudo sem se desesperar. Essa força não grita, não se impõe e não disputa espaço com os pensamentos caóticos da mente. Ela apenas existe, pronta para agir quando você decide ouvi-la. É o ponto mais profundo da sua consciência, o lugar onde você consegue enxergar a verdade sem as distorções criadas pela pressa, pelo medo ou pelas interpretações equivocadas que acumulou ao longo da vida. É como se houvesse uma espécie de guia interno esperando o momento em que você para de lutar contra a mente e começa a conversar com ela. Esse curador interno foi compreendido pelos antigos como a parte da alma que não se deixa abalar pelo que é temporário. Marco Aurélio chamava isso de retorno à razão. Sêneca chamava de recolhimento interior e Epicteto reconhecia como o centro da liberdade humana. Eles entendiam que, por trás de toda a agitação mental, existe uma consciência capaz de reorganizar seus pensamentos, reorientar suas decisões e restabelecer sua serenidade. Só que, com o ritmo acelerado dos dias, as pessoas se afastam dessa consciência. E quando se afastam, tudo parece mais difícil do que realmente é. A mente perde o controle quando você se desconecta dessa presença interna. É como se os pensamentos começassem a se multiplicar sem direção, cada um empurrando você para um lado diferente. Mas quando você se aproxima desse centro, algo muda. Você começa a perceber que existe diferença entre o que você pensa e quem você é. O pensamento se torna apenas um som. A emoção se torna apenas um sinal. O caos perde o poder que parecia ter. E essa percepção não é mística nem abstrata. É prática, concreta e profundamente transformadora. A verdade é que essa parte mais sábia do seu interior nunca deixou de existir. Ela apenas foi abafada pelo barulho do mundo, pela pressão das expectativas, pelo peso das comparações e pelo cansaço de tentar ser tudo ao mesmo tempo. O que vamos fazer nos próximos tópicos é reativar essa presença, não criando algo novo, mas lembrando você de algo que sempre esteve aí. Quando você recuperar o acesso a esse curador interno, sua mente deixa de ser o problema e passa a ser uma ferramenta poderosa nas suas mãos. O sofrimento que criamos sem perceber. Existe uma diferença enorme entre aquilo que acontece com você e aquilo que a sua mente conta sobre o que acontece. A maior parte do sofrimento nasce nesse intervalo. A vida apresenta fatos, mas a mente cria interpretações, e é dentro dessas interpretações que você se desespera. Um comentário neutro se transforma em ameaça. Um atraso se transforma em fracasso. Um silêncio se transforma em rejeição. A mente colore a realidade com tintas que nem sempre pertencem ao cenário verdadeiro, mas o corpo reage como se fosse tudo real. É assim que pequenos desconfortos se tornam dores gigantescas que drenam sua energia e roubam sua paz. Os antigos entendiam essa diferença com uma clareza impressionante. Para Marco Aurélio, a aflição não está no evento, mas no julgamento que construímos sobre ele. Sêneca alertava que sofremos mais pela imaginação do que pela realidade.
Epicteto insistia que a liberdade começa quando reconhecemos que não reagimos ao mundo, mas ao significado que damos ao mundo. Essa percepção é profundamente libertadora, porque revela que não é o fato que machuca, é o pensamento que você manteve sobre o fato. Quando você percebe isso, a mente deixa de ser uma força descontrolada e passa a ser um campo que pode ser cultivado. Acontece que ninguém nos ensinou a investigar o próprio pensamento. Somos condicionados a acreditar que tudo o que passa pela mente é verdade, mas a mente não é um oráculo. Ela é um reflexo da sua história, dos seus medos, das suas inseguranças e das suas experiências mal resolvidas. Isso significa que muitas das dores que você sente não vêm do agora, vêm do passado, usando o agora como palco. E até que você identifique isso, continuará sentindo dores que não pertencem ao momento presente. A libertação começa quando você observa que entre o acontecimento e a sua reação existe um espaço, e esse espaço é onde vive sua verdadeira força. Nesse espaço, você pode questionar o pensamento, examinar a emoção, revisar a interpretação e escolher uma resposta diferente. Esse princípio muda tudo, porque devolve o poder que você entregou à parte mais impulsiva da sua mente. Quando você entende que sofre porque interpreta, você se posiciona no único lugar onde a transformação é possível. A raiz oculta da ansiedade. A ansiedade costuma aparecer como um aperto no peito, uma mente acelerada, ou uma sensação de que algo ruim está prestes a acontecer. Porém, a maior parte das pessoas não percebe que isso não nasce do futuro, como muitos imaginam. A raiz da ansiedade está na tentativa desesperada da mente de controlar aquilo que jamais esteve nas mãos de ninguém. O sofrimento cresce quando você tenta dirigir situações que não dependem de você, prever resultados que ainda não existem ou antecipar problemas que talvez nunca aconteçam. Esse esforço silencioso drena suas forças e cria um estado de vigilância constante que desgasta o corpo e a alma. Os antigos entendiam que a ansiedade aumenta quando você luta contra a realidade. Para Marco Aurélio, a inquietação nasce quando o pensamento tenta fugir do momento presente. Sêneca explicava que o futuro ainda não foi entregue ao homem e que sofrer por ele é desperdiçar vida. Epicteto ensinava que a mente perde sua estabilidade ao se apegar à ilusão de controle. Esses ensinamentos mostram que a ansiedade não é um inimigo misterioso, mas um reflexo da mente que tenta carregar o que não deveria carregar. A mente entra em colapso quando acredita que é responsável por tudo. O excesso de responsabilidade emocional cria um peso que nenhuma pessoa consegue sustentar. De repente, você não está apenas vivendo sua realidade. Está tentando antecipar a de todos ao seu redor. Você tenta prever a reação das pessoas, o rumo das conversas, o comportamento dos outros, as possibilidades que não existem ainda. Isso coloca a mente em um estado contínuo de alerta e medo, como se cada pequeno detalhe precisasse ser controlado para evitar uma ameaça. A ansiedade não nasce da vida. Ela nasce do pensamento que tenta vencer a vida. E esse é o ponto que muda tudo. Quando você solta aquilo que não depende de você, a ansiedade perde combustível. Quando você deixa de lutar contra o que ainda não existe, seu corpo relaxa. Quando você devolve ao presente aquilo que estava preso ao futuro, a sua mente se reorganiza. A liberdade começa quando você entende que controlar o incontrolável não é sinal de força, mas de exaustão acumulada. O momento em que perdemos o eixo. Existe um instante quase imperceptível em que a mente começa a se desalinhar. É tão breve que a maioria das pessoas não percebe quando isso acontece. Acontece no segundo em que você recebe uma notícia inesperada, no momento em que alguém olha para você de um jeito que ativa antigas inseguranças, ou na fração de segundo em que um pensamento negativo surge sem ser convidado. Esse instante parece pequeno demais para merecer atenção, mas é nele que a mente perde o eixo. É como o primeiro tremor antes de um terremoto, discreto o suficiente para ser ignorado, poderoso o bastante para desencadear um descontrole maior.
Os antigos entendiam esse fenômeno com precisão. Para Marco Aurélio, o primeiro movimento da mente é o mais perigoso, porque é nele que a alma é testada. Sêneca sabia que a emoção nasce antes da razão perceber o que aconteceu. Epicteto insistia que a liberdade depende da vigilância nos primeiros instantes do pensamento. Quando o eixo interno se perde, a mente começa a agir por impulso, buscando sentido onde não existe, criando urgência onde não há necessidade e transformando pequenos acontecimentos em ameaças emocionais. E isso acontece rápido, tão rápido que quando você percebe, já está tenso, irritado ou preocupado sem saber exatamente por quê. Esse momento é o ponto de ruptura interna. Quando você não o reconhece, a mente assume o controle, criando histórias justificativas, medos e conclusões. Você passa a reagir a uma realidade que nunca existiu de verdade, apenas a interpretação que surgiu naquele primeiro instante de desequilíbrio. É nesse ponto que surgem a raiva desnecessária, a ansiedade sem motivo aparente e a sensação de estar perdido dentro da própria cabeça. Não é o evento que provoca isso. É o deslize inicial da atenção que permite que a mente avance sem orientação. A boa notícia é que esse ponto pode ser identificado. Ele sempre deixa sinais. Um incômodo súbito, uma mudança de respiração, um pensamento que entra rápido demais, uma tensão no peito que aparece do nada. O corpo sempre denuncia o exato segundo em que o eixo interno começa a se deslocar. Quando você aprende a perceber esse momento, ganha a oportunidade de impedir que a tempestade avance. Esse reconhecimento é a entrada para a verdadeira autodisciplina mental, porque impede que a mente continue criando narrativas que não refletem a realidade. O poder que você abandonou sem notar, existe uma força que pertence somente a você. Ela não depende do que alguém diz, não depende do que alguém faz, não depende das circunstâncias ou das situações que surgem sem aviso. Essa força sempre esteve aí, mas em algum ponto da sua história você a entregou sem perceber. Entregou quando acreditou que precisava da aprovação de alguém para ter valor. Entregou quando deixou que uma crítica definisse o seu humor. Entregou quando permitiu que a ansiedade decidisse como seria o seu dia. Entregou quando respondeu a impulsos que não representavam quem você realmente é. Os estoicos sabiam que a maior tragédia humana não é a falta de poder, mas o abandono dele. Marco Aurélio refletia que perdemos o domínio interno quando permitimos que fatores externos governem nossas emoções. Sêneca alertava que ninguém pode ferir uma alma que aprendeu a se proteger de dentro para fora. Epicteto ensinava que a liberdade verdadeira começa quando você decide que sua paz não está à venda. Esses ensinamentos não são poéticos, são diagnósticos precisos sobre como as pessoas deixam de ser autoras da própria vida e passam a reagir ao mundo como se não tivessem opção. Toda vez que você permite que uma situação decida como você deve se sentir, você entrega seu poder. Toda vez que acredita que precisa controlar algo que não depende de você, você entrega seu poder. Toda vez que aceita que um pensamento negativo dite o rumo da sua emoção, você entrega seu poder. A mente, quando não encontra uma liderança interior, assume o comando, e ao assumir, age como um governante despreparado, reage sem pensar, cria conflitos internos e transforma qualquer detalhe em ameaça. Mas aqui está o ponto que transforma tudo. Você pode recuperar esse poder no instante em que decide reassumi-lo. Essa força nunca desapareceu. Ela apenas ficou soterrada sob camadas de medo, insegurança e interpretações equivocadas. Quando você a acessa novamente, percebe que não precisa que o mundo mude para encontrar estabilidade. Você apenas precisa retornar ao centro de quem você é. O controle não está nas circunstâncias. Está na decisão interna que define como você interpreta e reage às circunstâncias. A chama da autoconsciência. Dentro de você existe uma luz que nunca se apaga, mesmo quando a mente parece mergulhar no caos. Essa luz é a autoconsciência, a capacidade de enxergar o que você pensa sem se confundir com o pensamento. É ela que distingue você da tempestade emocional
que tantas vezes tenta dominar seu interior. Quando a consciência desperta, ela ilumina os cantos onde suas reações nascem. Revela o ponto exato onde suas interpretações ganham força e mostra a raiz do medo antes que ele se transforme em ansiedade. Essa chama é a ferramenta mais poderosa que você possui para recuperar o controle da mente, e ainda assim é a mais negligenciada no dia a dia. Para os antigos, essa consciência era a verdadeira morada da alma. Marco Aurélio afirmava que o homem precisa retornar para dentro de si quando o mundo começa a pressionar. Sêneca via a autoconsciência como um refúgio contra as perturbações externas. Epicteto ensinava que nenhum impulso deveria ser aceito sem antes ser examinado. Essa sabedoria atravessou séculos porque revela uma verdade simples. Quando você se observa, deixa de ser refém dos seus impulsos. Você deixa de reagir automaticamente e começa a responder com clareza. O problema é que quase ninguém pratica esse retorno diário para dentro. A mente fica tão ocupada interpretando tudo ao redor que perde a habilidade de enxergar a si mesma. O resultado é uma vida vivida no automático, onde pensamentos viram crenças, emoções viram decisões e impulsos viram hábitos, tudo sem a sua autorização consciente. A autoconsciência interrompe esse ciclo, porque ela cria um espaço onde você pode perceber o que está acontecendo antes de ser arrastado pelo fluxo mental. Esse espaço muda tudo. É nele que você recupera o comando. É nele que nasce a liberdade interior que tantos buscam. A chama da autoconsciência precisa ser acesa todos os dias, nem que seja por breves minutos. É nesse momento que você observa seu padrão emocional, percebe o que desencadeou sua inquietação e identifica o ponto exato em que entregou seu poder. Quando você olha de frente para o que sente, sem fugir e sem se julgar, a mente começa a obedecer. Ela passa a trabalhar a seu favor e não contra você. E quanto mais você exercita esse estado de presença, mais rápido consegue identificar a aproximação da tempestade antes que ela cresça. A pausa, que redefine destinos. Existe um instante que separa a reação impulsiva da resposta consciente. É um momento tão curto que muitos acreditam que não existe, mas é nele que moram as maiores transformações da vida. A mente, quando age no automático, toma decisões em frações de segundo. Ela interpreta, conclui e reage antes que você tenha tempo de perceber o que está acontecendo. Porém, quando você introduz uma pausa, mesmo que mínima, esse ciclo se rompe. A pausa é o espaço onde a consciência desperta, onde você recupera o comando e onde aquilo que parecia incontrolável começa a ser reorganizado. Os antigos entendiam que a sabedoria habita esse intervalo. Marco Aurélio refletia que a mente deve se recolher antes de agir. Sêneca alertava que nenhuma emoção deveria se transformar em atitude sem passar primeiro pelo crivo da razão. Epicteto ensinava que, se você não examina o impulso antes de segui-lo, ele se torna um tirano dentro de você. A pausa é a expressão prática desses ensinamentos. Ela impede que a emoção domine a ação, impede que o medo se torne comportamento, impede que a raiva dite palavras que você não quer pronunciar. É um ato simples, mas poderoso, porque devolve o poder ao seu interior. A pausa consciente não é um tempo passivo, é um tempo ativo. É o momento em que você observa o pensamento surgindo, percebe a emoção se formando e decide se aquilo merece espaço dentro de você. Essa decisão transforma a sua relação com a própria mente. Você deixa de ser um espectador arrastado e passa a ser o protagonista que escolhe como reagir ao que sente. No início, essa pausa pode parecer artificial, como um esforço que exige atenção. Mas quanto mais você a pratica, mais natural ela se torna, até que passa a ser parte de quem você é. A pausa redefine destinos porque impede que você siga caminhos construídos pela pressa. Ela interrompe padrões que você repetiu por anos. Ela dá oportunidade para que você responda com maturidade e não com impulsividade. É nessa fração de segundo que a sua vida começa a mudar, porque a mudança verdadeira não acontece no caos das grandes decisões.
Ela acontece nas pequenas escolhas que você faz, enquanto ninguém está olhando, enquanto a vida continua acontecendo e a mente tenta decidir por você. A mente, que obedece a comandos. Quando você começa a observar a própria mente com atenção, algo surpreendente acontece. Ela passa a responder ao que você determina, e não ao que ela produz sozinha. É como se, pela primeira vez, você colocasse as mãos no leme e percebesse que não precisa ser arrastado pelas correntes internas. A mente é poderosa, mas não é sábia por natureza. Ela repete padrões, reage por reflexo, interpreta por impulso. Porém, quando você assume o papel de orientador, ela aprende a seguir a direção que você estabelece. A mente é como um instrumento. Produz sons caóticos nas mãos de quem não sabe conduzi-la, mas se torna harmonia nas mãos de quem aprende a guiá-la. Para os antigos, treinar a mente era uma forma de disciplina espiritual. Marco Aurélio afirmava que o homem deve moldar sua mente como o escultor molda o mármore. Sêneca ensinava que a alma precisa de treinamento constante para não ser dominada pelos impulsos. Epicteto dizia que a mente só se torna livre quando aprende a obedecer à razão. Esses ensinamentos mostram que o controle mental não é uma ilusão, é uma habilidade. E como qualquer habilidade, ela se desenvolve quando você começa a dar comandos claros, firmes e consistentes para dentro de si. A mente funciona como um aprendiz. Ela aprende o que você pratica. Se você pratica ansiedade, ela se torna ansiosa. Se você pratica reatividade, ela se torna impulsiva. Se você pratica silêncio, ela aprende a se acalmar. Se você pratica foco, ela aprende a se concentrar. Nada disso acontece de forma imediata, mas acontece sempre que você insiste. É por isso que pequenas escolhas diárias criam grandes transformações ao longo do tempo. Você não transforma a mente gritando com ela, mas educando-a. E educar a mente significa mostrar todos os dias qual caminho ela deve seguir. Quando você percebe que a mente pode ser treinada, a sensação é de libertação profunda. Você deixa de ver seus pensamentos como inimigos e começa a vê-los como mensagens. Você deixa de ser vítima do caos interno e passa a ser o orientador que decide qual pensamento merece espaço e qual deve ser descartado. Esse processo exige presença e intenção, mas recompensa com equilíbrio, clareza e força interior. Você descobre que não precisa lutar contra a mente. Precisa ensiná-la a obedecer. A força suave do não reagir. Há um tipo de força que não se manifesta em movimentos grandiosos, nem em respostas rápidas. É a força de quem escolhe não reagir. Não reagir não significa ser passivo, fraco ou indiferente. Significa escolher conscientemente não entregar sua paz ao impulso, não deixar que uma emoção momentânea decida aquilo que você é. O impulso é barulhento, urgente e inquieto. A sabedoria é silenciosa, firme e constante. E quando você aprende a ouvir essa parte silenciosa de si mesmo, percebe que a maior vitória, frequentemente, está em não dar à situação o poder de controlar suas ações. Os antigos valorizavam essa postura como sinal de verdadeira maturidade interior. Marco Aurélio entendia que a mente deve permanecer serena mesmo quando provocada. Sêneca observava que quem domina os próprios impulsos já derrotou o adversário mais difícil que existe. Epicteto explicou que a reação automática escraviza o homem, enquanto a capacidade de não reagir o torna livre. Essa não reação não é ausência de movimento, é presença de domínio. É a escolha consciente de preservar o seu interior, mesmo quando o exterior pressiona por uma resposta imediata. A maior parte das pessoas reage porque acredita que precisa defender algo. A própria imagem, a própria opinião, o próprio orgulho. Mas quando você entende que a paz é mais valiosa do que a razão momentânea, percebe que não vale entregar sua estabilidade ao primeiro estímulo que aparece. A não reação é o espaço onde você pensa com clareza antes de agir. É o lugar onde você avalia se a resposta que a emoção pede realmente representa quem você quer ser. E na maioria das vezes, não representa.
É nesse instante que a força suave se manifesta. Você segura a palavra, segura o gesto e escolhe a consciência em vez do reflexo. Quando você não reage, a situação perde poder. O conflito perde intensidade. A mente aprende que não precisa se defender o tempo todo. A ansiedade diminui e o corpo relaxa. Essa prática cria uma nova forma de viver, porque mostra que você não está à mercê do ambiente. Você percebe que não precisa vencer uma discussão, não precisa responder imediatamente, não precisa provar nada. A sua paz vale mais do que uma resposta rápida. A sua maturidade vale mais do que a última palavra. A arte de falar com a própria alma. Existe uma conversa que você nunca aprendeu a ter, e ainda assim é a mais importante de todas, a conversa com a sua própria alma. Não aquela voz barulhenta que ocupa sua mente com preocupações e pensamentos repetitivos, mas a voz silenciosa que observa tudo com lucidez. É nessa conversa interna que você descobre o que realmente está sentindo, de onde vem a sua inquietação e qual é a verdade por trás das emoções que o desestabilizam. A alma não fala por impulso, fala por sinceridade. E quando você aprende a ouvi-la, a mente perde o poder que conquistou na base do barulho e da velocidade. Os antigos entendiam que essa conversa interior era uma disciplina diária. Marco Aurélio escrevia para si mesmo não para registrar pensamentos, mas para realinhar a própria consciência. Sêneca recuava para dentro sempre que precisava reencontrar a calma. Epicteto ensinava que a alma precisa ser questionada para não se deixar levar pelas aparências. Essa prática mostra que a clareza não nasce do mundo externo, nasce do diálogo interno que você constrói com honestidade. Quando você fala com a própria alma, descobre motivações ocultas, desmonta ilusões, revela medos e dissolve ansiedades que se alimentavam do silêncio emocional. A mente costuma criar narrativas rápidas e superficiais, mas a alma revela a profundidade. A mente diz que você está irritado, mas a alma mostra que você está magoado. A mente diz que você está com medo, mas a alma mostra que você está inseguro. A mente diz que você está cansado, mas a alma mostra que você está sobrecarregado pelo que não consegue controlar. Esse diálogo não é abstrato, é prático. Começa com perguntas simples, feitas com sinceridade, que dissolvem a confusão interna. O que eu realmente estou sentindo? O que isso significa? O que essa emoção está tentando me mostrar? Quando você pergunta, a alma responde. Falar com a própria alma é um ato de coragem. É admitir verdades que a mente tenta esconder. É reconhecer limites que o ego tenta ultrapassar. É encarar emoções que você tentou ignorar por muito tempo. Mas quanto mais você se aproxima dessa verdade interna, mais forte se torna. A alma não engana, não exagera e não distorce. Essa conversa é o antídoto contra a confusão mental, porque traz você de volta ao eixo, de volta à essência, de volta à presença. Ela reorganiza sua percepção e alinha suas intenções. A conversão da dor em sabedoria. A dor sempre tenta se apresentar como um inimigo implacável. Ela chega sem aviso, invade seu pensamento e altera seu estado emocional como se tivesse autoridade sobre a sua vida. Porém, a dor não é o inimigo que parece ser. A dor é uma mensageira. A dor aponta para algo dentro de você que ainda precisa ser visto, compreendido e transformado. Quando você para de tratar a dor como agressora e começa a enxergá-la como guia, uma mudança profunda acontece. A mente deixa de resistir e passa a investigar. A alma deixa de fugir e começa a aprender. É nesse ponto que a dor começa a se converter em sabedoria. Os antigos entendiam essa transmutação com profundidade. Marco Aurélio via a dor como oportunidade para exercitar virtudes que, de outra forma, permaneceriam adormecidas. Sêneca acreditava que o sofrimento, quando compreendido, fortalece mais do que qualquer facilidade. Epicteto ensinava que a adversidade revela quem você realmente é. Esses ensinamentos não eram românticos, eram constatações práticas. A dor expõe padrões ocultos, revela a origem de inseguranças antigas, mostra os lugares onde você ainda está preso,
Denuncia feridas que você ignorou por tempo demais. Por isso dói. Não porque quer destruir você, mas porque quer despertar você. A mente, quando dominada pelo impulso, tenta se livrar da dor rapidamente. Mas quando a alma assume a conversa, algo diferente acontece. Você começa a perceber o que está por trás do incômodo. Cada desconforto emocional guarda uma mensagem. Às vezes a mensagem é que você está tentando controlar o que não depende de você. Às vezes é que você está ignorando um limite importante. Outras vezes é que você está preso a uma narrativa antiga que já não faz sentido. Quando você enxerga a mensagem, a dor perde sua força. Ela se transforma em clareza e essa clareza se transforma em crescimento. Converter dor em sabedoria exige coragem. Coragem para olhar para si mesmo sem desviar. Coragem para admitir verdades que você evitou. Coragem para confrontar hábitos emocionais que não servem mais. Mas essa coragem não é um esforço violento. É um movimento silencioso da alma que entende que fugir prolonga o sofrimento, enquanto encarar traz entendimento. Cada vez que você escolhe esse caminho, você cresce. Cada vez que acolhe a dor com consciência, você se torna alguém mais forte do que era antes.